No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Solange e Renato decidem assumir a relação, enfrentando o olhar crítico de amigos e familiares. A decisão é um passo importante para eles, mas também traz à tona velhas inseguranças. Raquel comenta com Poliana que precisará de um tempo para confiar de novo na filha, que sempre foi impulsiva em suas escolhas. Poliana, solidário, tenta amenizar a tensão. Enquanto isso, Tiago avisa ao pai que deseja participar da recuperação de Heleninha, demonstrando maturidade e responsabilidade. Ele sabe que o caminho será difícil, mas está determinado a ajudar a mãe a superar seus desafios. Cecília, por sua vez, desperta do coma, trazendo esperança e alívio para todos. A família se reúne ao seu redor, emocionada. Marco Aurélio exige que Heleninha converse com Tiago. Ele acredita que essa interação é vital para a recuperação de ambos, mas Heleninha hesita, temendo reviver velhas feridas. Aldeide defende Consuelo das fofocas de Mariucci, que se vê obrigada a deixar a casa do filho por conta das intrigas. Aldeide, sempre leal, se coloca à frente e diz que a verdade deve prevalecer. Mas Mariucci, furiosa, promete que não ficará calada. Tiago, em um momento de sinceridade, expõe seus limites em relação ao problema da mãe, deixando claro que ele não pode carregar todo o peso da situação. Essa conversa é um divisor de águas para Heleninha, que percebe a necessidade de buscar ajuda de forma mais ativa. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Renato e Solange revelam para os funcionários que estão juntos, criando um clima de surpresa e expectativa na empresa. A aceitação do relacionamento por parte dos colegas será um desafio. Odete, percebendo o potencial de Ivan, propõe uma promoção, o que deixa o jovem animado, mas também nervoso. Ele sabe que essa nova responsabilidade pode mudar sua vida, mas está disposto a enfrentar o desafio. Essas reviravoltas mostram que, embora a vida seja cheia de obstáculos, o amor e a amizade podem prevalecer, trazendo esperança e renovação. Afonso toma tudo de Odete Reutemann, e a virada de mesa será uma das mais surpreendentes da trama. O rapaz, que sempre rejeitou o estilo de vida luxuoso e frio da mãe, dará um passo inesperado ao aceitar assumir a filial da TCA em Paris. Uma jogada que parecerá, a princípio, uma rendição. No entanto, por trás desse gesto de aparente conformismo, esconder-se-á um plano meticulosamente arquitetado que culminará na derrocada completa de Odete. Durante uma reunião tensa no escritório da presidência da TCA, Afonso colocará na mesa propostas ousadas: redução da emissão de carbono, programas de apoio a comunidades carentes e uma mudança radical na política de governança corporativa. Odete, irônica, debochará das ideias do filho. Quer transformar a empresa em ONG agora? Zombará. Ainda assim, diante da pressão da opinião pública e de acionistas progressistas, ela fingirá ceder. Tudo bem, quer brincar de salvar o mundo? Então vá para Paris e mostre do que é capaz, dirá, com um olhar venenoso. Apesar da provocação, Afonso aceitará o desafio. Em silêncio, ele já estará preparando uma armadilha para tomar o controle da empresa da própria mãe. Com o apoio jurídico de um escritório discreto, ele solicitará auditorias internas, reverá contratos suspeitos assinados por Odete nos últimos anos e criará uma rede de aliados entre investidores internacionais interessados em reverter a imagem manchada da TCA. Enquanto isso, Maria de Fátima, instruída por Odete, se aproximará de Afonso com intenções escusas. Você vai com ele para Paris. Domina o coração dele e mantém ele longe daqui. O que importa é ele continuar sob nosso controle, ordenará a megera. Fátima aceitará o desafio com um sorriso ambicioso, vislumbrando a chance de ascender ainda mais. Mas o jogo mudará quando Afonso começar a mostrar
que não é mais o jovem ingênuo de antes. Ele deixará claro que está à frente da situação. Em Paris, ele promoverá uma reestruturação tão eficiente e revolucionária na TCA que os diretores do conselho começarão a questionar o papel de Odete na matriz brasileira. Documentos serão apresentados, irregularidades virão à tona, e o conselho exigirá uma reavaliação dos poderes da empresária. Afonso, então, fará um movimento que mudará tudo, com base em uma cláusula acionária enterrada em um adendo de contrato, que Odete assinou sem ler anos atrás. Ele solicitará uma assembleia extraordinária e votará, com apoio de investidores majoritários, pela destituição da mãe do cargo de presidente. Não é só pela empresa, é pelo que ela representa hoje. Corrupção, autoritarismo, manipulação. Discursará ele diante da diretoria atônita. A cena do anúncio será transmitida ao vivo para todos os funcionários da empresa, que aplaudirão em peso. Odete, em choque, assistirá da sede no Brasil sem conseguir esboçar uma reação. No mesmo dia, ela tentará entrar na sede administrativa da TCA e será impedida por seguranças. Desculpe, senhora. Ordem direta do novo presidente ouvirá. Furiosa, Odete ligará para Maria de Fátima exigindo explicações. Mas a jovem, agora enredada em suas próprias ambições, dirá que não sabia de nada. Ele foi frio, calculista e imbatível, confessará, frustrada, pois sua aproximação com Afonso também não rendeu o que esperava. Ela tentou encantá-lo, mas percebeu que o rapaz estava sempre 2 passos à frente. Enquanto isso, Afonso convocará a imprensa para anunciar sua proposta de transformação ambiental da TCA e o plano de tornar a companhia aérea a primeira 100% neutra em carbono da América Latina. Nosso compromisso é com o planeta e com as próximas gerações. Acabou a era da ganância desmedida, afirmará, sem sequer mencionar o nome da mãe. Odete, então, será surpreendida com uma notificação oficial. Todos os bens que estavam no nome da holding TCA, incluindo imóveis, carros e contas bancárias, foram transferidos para a nova estrutura empresarial sob comando exclusivo de Afonso. O que sobrou está no seu nome pessoal, e isso não cobre nem os impostos atrasados, dirá o advogado que entrega os papéis. Diante do espelho, Odete tocará seu colar de pérolas, ainda sem acreditar. Esse menino me destronou, balbuciará, com olhos marejados e a expressão de quem vê seu império desmoronar. Ela pegará o telefone e tentará falar com Celina, mas descobrirá que o número foi cancelado. Tentará com Eugênio, mas será ignorada. Todos estão fugindo da sombra de uma mulher que já não tem poder. Na mesma noite, Afonso fará uma visita inesperada para a mãe. Ao chegar, será recebido por um silêncio sepulcral. Na sala de estar, encontrará Odete sentada, com uma taça de uísque na mão. Veio me humilhar pessoalmente? Perguntará, com a voz carregada de veneno. Ele se aproximará com calma, olhar firme. Não, vim encerrar um ciclo. Durante anos eu quis entender por que você era assim. Agora eu entendo que tem coisas que não se explicam, só se superam. E foi isso que eu fiz. Ele deixará uma pasta sobre a mesa com todos os registros da nova administração e os documentos que oficializam a saída definitiva dela da empresa. Adeus, Odete, e boa sorte, encerrará antes de sair sem olhar para trás. Maria de Fátima, por sua vez, tentará negociar com Afonso. Alegará que está arrependida, que foi usada pela mãe, que agora entende o valor das causas dele, mas o rapaz não cairá. Ele lembrará das vezes em que foi traído, humilhado e manipulado por ela. Você quis um pedaço do poder. Agora não tem nenhum convite para entrar na festa, dirá, encerrando qualquer chance de reconciliação. A imprensa começará a noticiar a queda da matriarca. Sites e jornais estamparão manchetes como Herdeiro derruba Odete Reutemann e transforma império. Do boicote à sustentabilidade, nova era da TCA. Empresária poderosa termina sozinha e falida.
A sociedade, antes dividida, começará a apoiar o novo líder. A presença de Afonso será requisitada em fóruns internacionais, eventos de inovação e painéis sobre sustentabilidade. Odete, acuada, buscará apoio em antigos aliados, mas encontrará portas fechadas. Nenhuma empresa deseja ser associada à imagem decadente da vilã. Ela tentará apelar para políticos, mas descobrirá que a nova postura ética da TCA conquistou o respaldo da opinião pública. Sua influência se desfará como fumaça. Enquanto isso, Afonso continuará seu trabalho, agora com reconhecimento internacional. Seu nome passará a figurar em listas de jovens líderes de impacto e suas ideias serão replicadas em empresas de diversos setores. A queda de Odete e a ascensão dele serão contadas como um dos maiores reveses corporativos da década. E no centro dessa virada estará um filho que aprendeu, com a própria dor, a vencer uma mãe sem coração. Mas mesmo diante da vitória incontestável, Afonso não comemorará com arrogância. Em vez disso, adotará uma postura sóbria, consciente da responsabilidade que assumiu ao herdar e transformar o império da mãe. Não basta vencer a escuridão, é preciso manter a luz acesa, dirá em uma de suas entrevistas mais marcantes. A frase viralizará e será vista como símbolo da nova era da TCA. Uma empresa antes marcada por ganância e manipulação, agora guiada por ética, sustentabilidade e transparência. Nos corredores da antiga mansão Reutemann, Odete caminhará sozinha. Os móveis começarão a ser levados por ordem judicial. Os funcionários, demitidos. O telefone cortado. O som de seus saltos sobre o mármore será a única companhia. Eu dei tudo a ele, e ele tirou tudo de mim. Murmurará diante de um espelho, com os olhos vazios, encarando a mulher que já foi temida por todos. E agora, é apenas lembrança de uma era que chegou ao fim. Enquanto isso, Afonso, rodeado por jovens talentos e idealistas, iniciará uma série de novos projetos. Criará uma fundação voltada ao desenvolvimento social e à preservação ambiental. Fará parcerias com universidades. Investirá em pesquisas. Sua liderança deixará de ser um gesto de revanche contra a mãe para se tornar uma plataforma de transformação coletiva. E ao olhar para o horizonte de Paris, diante da nova sede da TCA reformada, com painéis solares, jardins verticais e práticas ambientais certificadas, Afonso saberá que fez a escolha certa. Ele não apenas toma tudo de Odete, ele transforma o que era dela em algo muito maior, deixando para trás o legado de opressão e erguendo um futuro no qual o poder serve, antes de tudo, para construir. E o nome Reutemann, agora, será lembrado não pelo medo, mas pela mudança. Solange atravessará um dos momentos mais difíceis desde que assumiu o posto de diretora de conteúdo na agência Tomorrow. Sua carreira, que vinha sendo construída com empenho, profissionalismo e sacrifícios, começará a ser alvo de ataques velados e depois escancarados por parte de Mário Sérgio, um colega que não aceitará de forma alguma o crescimento dela. O estopim virá em uma visita inesperada do rapaz ao apartamento que ela divide com Sardinha. O que começa como uma conversa aparentemente casual, rapidamente se transformará em um confronto tóxico, recheado de insinuações maldosas, falas machistas e provocações que farão Solange reagir de maneira firme e corajosa. Desde o início, Solange estará em clima leve. Ela comentará com Sardinha sobre o bom momento em que vive, empolgada com o novo namoro com Renato e satisfeita com a forma como as campanhas da Tomorrow têm evoluído sob sua supervisão. Ela acreditará, por instantes, que finalmente encontrou um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No entanto, tudo será abalado pela chegada repentina de Mário Sérgio, que entrará sem avisar, alegando que esqueceu alguns pertences no apartamento. Sardinha, desconfiado, tentará evitar um confronto direto, mas o comportamento de Mário logo se mostrará provocativo. Com um sorriso disfarçado de simpatia, ele começará a soltar insinuações.
Que legal ver vocês tão animados, hein? Ainda mais agora com o namoro com o chefe, né? Tudo se encaixando perfeitamente. Solange ficará estática por um segundo. A frase, aparentemente brincalhona, carregará uma dose explícita de veneno. Ela tentará ignorar, focando em arrumar a cozinha, mas Mário Sérgio insistirá. Claro, a diretoria interina caiu no colo por acaso, né? Ou será que caiu mesmo? Porque cá entre nós, não é coincidência demais? A paciência de Solange começará a se esgotar. Com o sangue fervendo, ela responderá com frieza. Mário, você quer dizer alguma coisa de verdade? Ou vai continuar sendo covarde nas entrelinhas? Sardinha, desconfortável, tentará interromper a conversa, mas Mário Sérgio continuará. Não se faça de desentendida, Solange. Todo mundo comenta. Você chegou onde chegou porque soube se conectar com quem importa. Nesse instante, Solange perderá completamente a compostura. Com os olhos cheios de raiva, ela apontará para a porta. Você entrou aqui na minha casa sem avisar para me agredir com palavras. Faz um favor para mim? Vá embora. Agora! Sai da minha casa! Dirá, com a voz embargada, mas firme. Mário fingirá surpresa. Eu? Agredir? Poxa, Solange, sensível demais, hein? Não pode nem ouvir umas verdades? Verdade? Isso é inveja, recalque, misoginia, tudo junto, retrucará ela. Ele tentará se recompor. Tudo bem, eu só preciso pegar minhas coisas e sumo da sua vida. Após a saída dele, Solange desabará no sofá. Sardinha, atônito, se aproximará para consolá-la. Ela dirá com um nó na garganta. Eu fui agredida por um babaca, Sardinha. Por um covarde que não aguenta ver uma mulher crescendo, conquistando espaço. Não é a primeira vez. E provavelmente não vai ser a última. Sardinha, indignado, se sentará ao lado dela. Esse cara sempre foi assim, Sol. Mas hoje ele passou de todos os limites. Solange refletirá por alguns instantes, enxugando as lágrimas. Eu não quero mais ninguém morando aqui com a gente. Cansei de ser bonzinha, de acolher gente tóxica. Isso aqui tem que ser o nosso refúgio, não campo de batalha. O clima entre os dois será de cumplicidade e Sardinha concordará. No entanto, o problema não terminará ali. No dia seguinte, o ambiente da Tomorrow estará carregado. Mário Sérgio chegará no escritório fazendo piadas com colegas e soltando indiretas que deixarão Solange ainda mais desconfortável. Um dos comentários dito alto no corredor será: Ah, diretora nova! Já vira presidente da empresa, é só continuar dormindo com o dono. Essa frase, dita diante de estagiários e funcionários, causará um reboliço. Renato, ao ouvir o boato vindo de outros departamentos, chamará Solange para conversar. Ela, com a voz embargada, contará tudo. Eu tentei relevar Renato. Juro que tentei. Mas ele passou dos limites dentro da minha casa, na frente do Sardinha. Disse coisas nojentas. Me desrespeitou como mulher, como profissional, como pessoa. Renato, chocado, perguntará: Você quer que eu o afaste? Eu quero respeito e que ele pague por cada palavra que disse. Eu não aguento mais trabalhar sendo alvo de piadinhas e ataques disfarçados de opinião. Sem hesitar, Renato tomará uma decisão drástica. Eu vou demitir o Mário Sérgio hoje mesmo. E nem precisa vir aqui assinar rescisão. Ele vai receber o que tiver que receber por e-mail. Não admito esse tipo de comportamento. Não na minha empresa. Não com você. Solange ficará em silêncio por alguns segundos, tomada por uma mistura de alívio e tristeza. Ela não queria ser pivô de uma demissão, mas tampouco permitiria que o abuso seguisse impune. Enquanto isso, Mário Sérgio, do outro lado da agência, começará a sentir o clima esquisito. Funcionários que antes riam de suas piadas passarão a evitá-lo. Na sala de reunião será ignorado, até que receberá um e-mail de recursos humanos, pedindo para que ele se retire da agência até o final do dia e informe seus dados bancários para acerto da rescisão. Inconformado, ele invadirá a sala de Solange gritando: Então é assim? Você faz o papel de vítima e me tira do jogo? Solange não se levantará da cadeira. Com frieza responderá: Você construiu nada, além de um castelo de vaidade e machismo.
Mário ainda tentará apelar. Isso é perseguição. Você armou para mim. Eu vou processar essa empresa. Mas a porta se abrirá e Renato entrará na sala. Processa. A gente te espera com todas as gravações de segurança e testemunhas. Você está dispensado, Mário Sérgio. Pode sair. O silêncio que se seguirá será ensurdecedor. Ele sairá furioso, batendo a porta. Solange respirará fundo. Sardinha a encontrará minutos depois e a abraçará sem dizer nada. A agência entrará em polvorosa. Boatos circularão pelos corredores e a atitude firme de Renato será amplamente comentada, tanto positiva quanto negativamente. Alguns funcionários mais antigos se lembrarão de outras ocasiões em que Mário foi grosseiro com mulheres, mas que ninguém teve coragem de denunciar. A saída dele abrirá um precedente. Solange, por sua vez, se tornará um símbolo de força e resistência feminina dentro da empresa. Ela saberá que ainda terá muitos desafios pela frente, inclusive profissionais e emocionais, mas a certeza de que não ficará calada diante de abusos a tornará ainda mais determinada. A saída de Mário Sérgio da Tomorrow marcará não apenas um ponto de virada na trajetória de Solange, mas também servirá como alerta para todos aqueles que ainda acham que assédio e machismo podem passar impunes nos bastidores do poder. Ela, mesmo abalada emocionalmente, mostrará resiliência ao voltar à sua rotina com a cabeça erguida, ganhando o respeito de muitos colegas e o carinho de outros que antes se mantinham em silêncio. Renato, por sua vez, ficará ainda mais encantado com a força da namorada, apoiando-a em cada passo e se comprometendo a transformar o ambiente da agência em um lugar mais seguro e justo para todos. A relação dos dois se fortalecerá com o episódio, mas Solange seguirá atenta, ciente de que mesmo quando se vence uma batalha, outras virão. Enquanto isso, Mário Sérgio deixará a empresa humilhado, mas jurando vingança. Ele prometerá que a última palavra ainda não foi dita, e que Solange, Renato e todos os que se voltaram contra ele pagarão caro. Longe da Tomorrow, ele começará a procurar aliados no mercado para tentar destruir a reputação de quem o derrubou. Mas Solange estará pronta, porque depois de enfrentar o machismo, o preconceito e o julgamento dentro da própria casa e do próprio trabalho, ela aprenderá que nunca mais aceitará menos do que o respeito que merece, e que para mulheres como ela, cada ataque só serve para torná-las ainda mais fortes. No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Esteban fica decepcionado ao saber que Celina não irá para seu jantar. Ele havia planejado a noite com tanto cuidado, mas a decisão de Celina de não viajar e deixar a sobrinha sozinha pesa em seu coração. Celina se convence de que sua responsabilidade com a sobrinha é mais importante do que qualquer compromisso social, mas a frustração de Esteban é palpável. Enquanto isso, Maria de Fátima se enfurece ao descobrir que César roubou dinheiro de sua conta. A traição é um golpe duro e ela se sente traída não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Em uma confrontação acalorada, Maria de Fátima exige explicações, mas César apenas se esquiva, aumentando a raiva dela. Consuelo avisa a Jarbas que a mãe dele, Mariucci, não poderá ficar na casa da família. Essa notícia deixa Jarbas preocupado, pois ele sabe que Mariucci precisa de apoio, mas a situação em casa está complicada. Ele tenta entender a posição de Consuelo, que tem seus próprios motivos para não querer a mãe dele por perto. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Laís decide ir para o Rio pegar Sarita, determinada a trazer a menina de volta para casa. No entanto, ao chegar, ela descobre que foi Maria de Fátima quem pegou os documentos de Sarita, um ato que a deixa indignada. Laís não consegue entender como alguém poderia prejudicar uma criança tão inocente. Heleninha pede desculpas a Celina, reconhecendo que suas ações anteriores foram impulsivas e desconsideradas. A reconciliação entre elas parece possível, mas as tensões ainda pairam no ar.
Por fim, Raquel pressiona Maria de Fátima a dizer como ela teve coragem de roubar para prejudicar uma criança. A pressão é intensa e Maria de Fátima se vê encurralada, forçada a confrontar suas próprias escolhas e as consequências que elas trazem. Celina tomará coragem para confrontar a Odete após descobrir que foi a própria vilã quem vazou para a imprensa a foto de Heleninha completamente alcoolizada. A revelação cairá como uma bomba no universo da família Reutemann e mostrará, mais uma vez, a extensão da frieza de Odete ao prejudicar a filha para manipular todos ao seu redor. Tudo começará quando Ivan, cada vez mais envolvido com Heleninha e sinceramente preocupado com seu bem-estar emocional, confidenciará à tia da namorada que suspeita de um complô por trás do vazamento da imagem da moça embriagada. Ele dirá que algo naquela situação não cheirava bem. A foto, íntima, não poderia simplesmente ter ido parar nas mãos de um site de fofoca por acaso. Desconfiado, Ivan tomará a iniciativa de investigar com a ajuda de seu pai, que é jornalista. Enquanto isso, Celina começará a ligar os pontos ao se lembrar de uma noite em que deixou o celular sobre a mesa durante uma conversa banal com a irmã. Odete, sempre sorrateira, teve acesso ao aparelho por alguns minutos, enquanto Celina ia atender um telefonema no corredor. A partir desse instante, uma dúvida cruel começará a corroer a madame. Teria Odete usado o celular da própria irmã para vazar a foto de Heleninha? O homem, que vinha tendo um envolvimento romântico com Celina, negará com veemência qualquer responsabilidade pelo vazamento. Ivan acreditará na sinceridade dele e, ao seguir com a apuração, chegará até um e-mail rastreado, vinculado a uma conta alternativa que remetia à própria Odete. Diante da informação, Ivan optará por não expor imediatamente a verdade a Heleninha, ainda emocionalmente abalada com a repercussão da imagem. Decidida a tirar a história a limpo e cansada de ser usada como marionete por Odete, Celina subirá até a suíte da irmã, no hotel onde ambas estão hospedadas temporariamente após reformas na mansão. O embate será devastador. Com os olhos marejados, mas a voz firme, ela jogará a verdade na cara da vilã. Você é tão covarde que desestruturou a Heleninha só para me segurar aqui, nesse país que você controla como se fosse sua extensão pessoal. Odete, em um primeiro momento, tentará se esquivar, mantendo a habitual postura fria e calculista. Negará, fará rodeios, fingirá indignação, mas Celina a pressionará ainda mais. Você achou que eu não perceberia? Como eu pude ser tão idiota em te dar meu celular de bandeja? Foi naquele dia, não foi? Você viu a foto no meu rolo de câmera e mandou para você mesma. Admita, Odete. Admita que foi você. Sem ter como sair pela tangente e já percebendo que a irmã tinha mais informações do que aparentava, Odete finalmente admitirá a autoria do ato. Sem qualquer traço de arrependimento, dirá com cinismo: é horrível ter que colocar a coisa assim, mas você não está me deixando outra opção. Esse é o preço da minha paz, Celina. Eu banquei a Heleninha por anos. Cansei. Ela precisava de um choque de realidade. E você... Bem, você precisa entender que 60% daquela casa que você chama de sua é paga com o meu dinheiro. A fala cortará Celina como uma lâmina. A irmã verá com clareza que não apenas a filha era uma vítima de Odete, mas ela própria também. Toda a aparência de harmonia e proteção familiar era, na verdade, sustentada por manipulação, chantagem e dinheiro. Celina se sentirá traída em todas as instâncias possíveis. A relação entre as irmãs, já marcada por rivalidade velada e diferenças de valores, atingirá um ponto de ruptura. A madame revelará que sente vergonha da irmã e, aos prantos, dirá: você é uma mãe monstruosa. Nenhuma mulher em sã consciência destruiria a própria filha para manter controle sobre as pessoas. Nenhuma mãe deveria fazer isso. Nenhuma Odete impassível continuará a tentar virar o jogo
ao relembrar a Celina os privilégios que ela mesma financiou durante anos. Viagens à Europa, festas, vestidos, tudo sustentado por sua fortuna. No entanto, Celina não se deixará mais enredar. Pela primeira vez, ela romperá com a lógica opressiva da irmã, deixando claro que não está mais disposta a pagar esse preço. Ainda assim, Celina manterá sua nobreza ao decidir não contar a verdade a Heleninha. Em uma cena emocionada, ela deixará claro que não o faz para proteger Odete, mas sim para preservar a pouca sanidade emocional da sobrinha. Eu não vou contar para Heleninha que foi a mãe dela que mandou a foto dela bêbada para um site. Mas não é por você que eu vou manter isso em segredo. É por ela. Porque a Heleninha não merece ter uma mãe como você. A partir desse momento, Celina começará a enxergar Odete como uma ameaça real àqueles que ama. Ela, que sempre hesitou em se posicionar, passará a tomar decisões por conta própria e, pelas costas da irmã, selará uma aliança poderosa com Raquel, tornando-se sócia da Paladar. O gesto simbolizará não apenas um ato de libertação financeira e emocional, mas uma declaração de guerra silenciosa contra o Império Reutemann. Odete, ao perceber a movimentação da irmã, tentará se antecipar, mas desta vez será tarde. Celina deixará de ser apenas a irmã rica e subserviente. Ela se transformará em uma mulher determinada, disposta a enfrentar o monstro que dividia com ela o mesmo sangue. As consequências dessa ruptura se espalharão como rastilho de pólvora entre os outros personagens, incluindo Heleninha, Ivan e até Marco Aurélio, que passará a desconfiar da instabilidade de Odete. Enquanto Heleninha tenta reconstruir sua autoestima após o escândalo e Ivan continua protegendo-a das garras da própria mãe, Celina mergulhará cada vez mais nos bastidores da Paladar, fortalecendo sua parceria com Raquel e passando a questionar o verdadeiro papel da elite que Odete tanto representa. O episódio será um divisor de águas na novela. O embate entre Celina e Odete exporá não só a podridão moral da vilã, mas também abrirá feridas antigas da família Reutemann, que ainda estavam ocultas. A tensão entre as irmãs só aumentará nos capítulos seguintes, à medida que Celina se desvencilha das amarras da dependência financeira e emocional. E Odete se vê pela primeira vez sendo traída por alguém de dentro de seu círculo mais íntimo. Celina, ferida, mas determinada, passará a traçar seus próprios passos longe da influência de Odete. O que era antes uma relação de dependência será substituída por uma tensão silenciosa, alimentada por ressentimentos profundos e mágoas antigas. Ao tornar-se sócia de Raquel na Paladar, a socialite dará o primeiro passo rumo à sua autonomia financeira e moral. Atitude que deixará Odete furiosa e disposta a tudo para retomar o controle. Enquanto isso, Heleninha, sem saber da origem real da foto que a expôs publicamente, continuará tentando se reerguer, amparada por Ivan. A jovem, fragilizada, acreditará que foi vítima de um descuido ou de má-fé de terceiros, mas nunca imaginará que o golpe mais cruel veio da própria mãe. E será justamente essa mentira que Celina carregará no peito, como forma de protegê-la de uma dor maior. Odete, por sua vez, não ficará de braços cruzados. Ao perceber que está perdendo poder sobre a irmã e que Raquel, sua maior rival, está ganhando terreno dentro do próprio núcleo familiar, ela começará a arquitetar um novo plano. Afinal, para uma mulher como Odete Reutemann, perder nunca é uma opção. E qualquer ameaça, mesmo que venha de sangue do seu sangue, deve ser eliminada. As máscaras continuarão a cair, alianças improváveis se formarão, e a guerra pelo poder, pelo afeto e pela verdade dentro da família Reutemann se tornará ainda mais acirrada. A tensão entre Celina e Odete apenas começará, e a qualquer momento a verdade poderá vir à tona, com consequências imprevisíveis. O uso inteligente da tecnologia, mais especificamente das câmeras de segurança da pousada de Laís,
será o recurso decisivo para colocar Maria de Fátima contra a parede de uma vez por todas. A jovem, que até então tentava manter a pose de filha arrependida e regenerada, será desmascarada de forma humilhante ao ser flagrada cometendo um crime inaceitável, o furto dos documentos de adoção da pequena Sarita, agindo a mando de Marco Aurélio, num plano ardiloso para tomar a guarda da criança. Desde que pediu perdão à mãe, Maria de Fátima vinha tentando manter uma fachada de arrependimento, fingindo uma transformação emocional que não passava de encenação. E Raquel, ainda machucada por tudo o que viveu, mas movida pela esperança de ver a filha mudar de verdade, tentava acreditar que havia uma possibilidade de reconciliação. No entanto, o novo golpe revelará que a ambição da vilãzinha continua firme e que ela segue capaz de tudo, até mesmo de colocar em risco a vida de uma criança, para alcançar seus objetivos. A sequência dramática terá início quando Laís, ao retornar de um compromisso emergencial fora da cidade, entrar em desespero ao perceber que sua filha adotiva havia desaparecido. Marco Aurélio, com uma procuração falsa e alegando vínculos paternos inexistentes, terá conseguido convencer as autoridades a entregar Sarita temporariamente a ele. O motivo? A papelada de adoção simplesmente havia sumido, e a única chave do cofre estava justamente com Laís. O mistério se instalará, e será Dona Lu, funcionária antiga da pousada, quem sugerirá: "Vamos olhar as câmeras, Dona Laís. Hoje em dia tudo é filmado, né? Vai que..." É nesse ponto que a tecnologia se tornará aliada da justiça. As imagens captadas pela câmera posicionada discretamente sobre o corredor do escritório revelarão uma figura conhecida invadindo o ambiente restrito. Ao dar o zoom, Laís não conseguirá conter o choque. Maria de Fátima, disfarçada com boné e óculos escuros, será flagrada mexendo nas gavetas, abrindo o cofre com uma cópia da chave e saindo com a pasta contendo os documentos oficiais da adoção de Sarita. Um golpe frio, premeditado e covarde, tudo registrado em vídeo. Chorando, Laís ficará entre a indignação e a culpa por ter confiado demais. Ela será amparada por Dona Lu, que recomendará procurar Raquel imediatamente. A cozinheira, por sua vez, estará em seu restaurante quando Laís chegar com a gravação em mãos e o coração despedaçado. "Raquel, me desculpe vir assim, mas você precisa ver isso. É sobre a sua filha. Eu confiei nela, e ela me traiu", dirá Laís, com os olhos marejados. Raquel, sem entender o que está por vir, assistirá ao vídeo em silêncio, os olhos se arregalando à medida que reconhece Fátima nas imagens. Ao fim da gravação, ela ficará alguns segundos em silêncio, em completo estado de choque, até que murmurará com a voz embargada: "Não, não pode ser", mas será. E desta vez, não haverá desculpa capaz de justificar. A protagonista, tomada por um sentimento de raiva e decepção, deixará o restaurante às pressas e irá ao encontro da filha. A cena será carregada de tensão, com Raquel batendo na porta do apartamento onde Fátima estará hospedada. Ao abrir, a jovem não terá tempo de esboçar nenhuma reação. "Você virou ladra, Maria de Fátima!" gritará Raquel, desferindo a frase com um tom que misturará dor, raiva e um senso inabalável de justiça. A vilã tentará negar, fazer-se de vítima, colocar a culpa em Laís, em Marco Aurélio, em qualquer um que não seja ela. Mas diante da gravação, não restará brecha para argumentos ou chantagens emocionais. "Você me pediu perdão, Fátima. Jurou que tinha mudado. Me prometeu que ia seguir um novo caminho. E agora isso!" gritará Raquel, sentindo-se feita de idiota mais uma vez. "Roubou documentos de adoção? Colocou uma criança inocente em risco? Você passou todos os limites!" Enquanto isso, na casa de Marco Aurélio, o clima será de euforia. O empresário acreditará que o plano funcionou com perfeição e que, finalmente, poderá usar Sarita como moeda de troca para conseguir favores políticos e vantagens empresariais.
Ele receberá um telefonema avisando que a guarda provisória foi concedida e não esconderá a satisfação. Sabia que podia contar com a cobra da Fátima. Aquela garota tem futuro. Se continuar obedecendo, dirá rindo. Mas o que Marco Aurélio não saberá é que Raquel, após enfrentar a filha, também buscará justiça por vias legais. E as imagens da câmera da pousada se tornarão uma peça-chave para reverter a situação, tanto para garantir o retorno de Sarita aos braços de Laís, quanto para colocar Maria de Fátima na mira da polícia, mais uma vez. A sequência ainda ganhará contornos mais densos, quando Laís decidir levar o caso à vara da infância. Ela estará decidida a recuperar a guarda da filha e denunciar Marco Aurélio por uso indevido de documento falso e sequestro de menor. O promotor público, ao ver o vídeo, se mostrará indignado. "Isso é crime, senhora Laís. Não se preocupe, vamos agir imediatamente." Nos bastidores, Fátima começará a perceber que se meteu em um buraco mais profundo do que esperava. As consequências de seus atos começarão a se avolumar de forma irreversível. E, diferente de outras vezes, ela sentirá que desta vez, talvez não haja volta. O cerco começará a se fechar para Maria de Fátima. A jovem, acostumada a se safar com mentiras, chantagens e manipulações, finalmente se verá acuada por provas irrefutáveis. A gravação das câmeras da pousada de Laís não deixará margem para dúvidas. Ela invadiu a área restrita, abriu o cofre e furtou os documentos da adoção de Sarita com total consciência do que fazia. A notícia da gravação se espalhará rapidamente pelos corredores, no restaurante de Raquel e entre os principais personagens da trama. Ivan, mesmo distante, será informado do novo golpe, balançando ainda mais a imagem que tentava manter de Fátima após tantos desentendimentos. "Essa garota não tem limites. Está pior do que nunca", ele dirá, desanimado. Já Odete Reutemann, ao ouvir sobre a repercussão do escândalo, debochará. Finalmente a bastarda mostrou suas garras de novo. Ela será uma Reutemann perfeita. Fátima, por sua vez, tentará se reerguer. Buscará apoio de Marco Aurélio, que negará qualquer envolvimento com frieza. "Você me serviu enquanto foi útil. Agora que te gravaram, trate de resolver sozinha. Eu não me envolvo com incompetentes." Rejeitada por todos os lados, ela se verá sozinha mais uma vez, mas ainda com um olhar ambicioso, como quem está disposta a revidar. E a trama ganhará fôlego para novos embates, pois a gravação, embora poderosa, será apenas a ponta de um iceberg de mentiras, traições e revelações que ainda estão por vir. A guerra entre Raquel e Maria de Fátima será reacesa, e desta vez, com aliados dos dois lados prontos para tudo. Laís recuperará a guarda de Sarita na justiça, e Marco Aurélio verá seu plano ruir diante das autoridades. A ousadia de Maria de Fátima, desta vez, terá consequências reais. A jovem será intimada a depor, verá seu nome estampado em manchetes sensacionalistas e enfrentará o repúdio não apenas da mãe, mas de todos ao seu redor. Celina exigirá que Afonso tome uma atitude definitiva e até mesmo Odete Reutemann cortará relações com a vilã, considerando-a imatura demais para o jogo pesado. Raquel, devastada, tomará a decisão mais difícil de sua vida: romper, de forma definitiva, com a filha que tanto amou e por quem tanto lutou. "Você não é mais minha filha. Eu já enterrei você dentro do meu coração", dirá, com a voz embargada, ao fechar a porta na cara de Fátima, que implorará por perdão. Agora sem máscaras, sem arrogância, apenas medo e desespero.